nesses trabalhos que a senhora traz, né? Como que essas mulheres também beberam ou também influenciaram, se teve uma relação nesse sentido, se a senhora conseguiu identificar na sua pesquisa. Muito obrigada. Eu quero só fazer aqui uma provocação na fala da companheira, que na verdade os partidos de esquerda, a gente não tem realmente uma grande abertura, mas eles também não conseguem nos enfrentar, porque a gente também fala, bate o pé e entra e bate na mesa e diz essa é a nossa proposta, é essa que tem que passar. Ao contrário das mulheres de direita, porque eu já fui nas reuniões de mulheres de direita, que é assim uma tristeza, né? É verdade. Você sai dali assim muito triste, dizendo assim, meu Deus do céu, que ser humano é esse? Quando é que vai tomar uma atitude? Né? Não é à toa que o pessoal está dizendo aí que a gente tem que usar rosa e azul, né? E eu quero fazer uma provocação assim direcionadíssima para aqui. Eu sinto falta, na maioria dos eventos, e digo isso no meu lugar de fala, você ouviu falar, né? Lugar de fala enquanto mulher negra, que todo mundo pesquisa o feminismo, fala do feminismo, e eu não me encontro nesse feminismo. Há quantos anos essas pesquisas, né? E aí, assim, ó, quais são as dificuldades de pesquisar a presença do feminismo negro no teu projeto de pesquisa? Eu direciono para você, na verdade, assim, é um jeitinho de te usar, de te abusar, sabe? Mas é para provocar também várias estudantes negras que estão adentrando nos seus vários cursos de especialização, doutorado, mestrado, e assim vai. De quando é que nós vamos colocar essa nossa pauta naquela mesa? Quando é que vamos bater na porta com os dois pés, com o toque-toque, e vamos adentrar e ocupar esse espaço para falar também de nós? Eu fico feliz quando eu olho para uma plateia e me vejo no cabelo da companheira ali, no sorriso de uma outra, no olhar de expectativa, mas eu sinto falta da fala. Eu sinto falta de estar no texto e não depois da vírgula, caindo da cadeira, saindo de fininho. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu quero mais. Eu busco sempre mais. Eu quero me ver nos textos e eu não consigo me enxergar. Me enxergue você, companheira linda, maravilhosa, negra, reluzente, à mesa. Mas eu quero me ver nos textos. Quando é que eu vou entrar nos textos de vocês? E daí, só para complementar um pouco a pergunta que veio escrita, porque quando a professora Cristina falou sobre essa questão das mulheres indígenas, do feminismo, me veio na cabeça aquele texto que a Lugones fala, que ela vai falar sobre o gênero como uma categoria ficcional, né, de ficção. Que ele veio com o colonialismo, né? Que aqui antes existia as mulheres nas sociedades, tinham mulheres deusas e as mulheres participavam da política, e quando veio os colonizadores isso foi totalmente quebrado, inclusive com a participação dos próprios homens que moravam já aqui, que ajudaram a ter essa reviravolta, assim, né? E daí que o feminismo, tipo, com a Simone de Beauvoir e tal, procurava essa humanidade comum, igualitária, e que aqui já existia isso, já existia essa humanidade com as pessoas que tinha igualdade, né? Daí eu fiquei pensando um pouco se não é um pouco de invisibilizar, mas eu entendo também, porque é uma categoria que, tipo, eu sei lá, só para complementar um pouquinho. Eu aviso quando estiver na metade. Pelo menos para pincelar, né? Alguma? Eu vou tentar, até porque eu tinha um pedaço de papel e fui anotando assim, o que era possível, né? Porque eu acho que daí precisava uma tarde assim, para a gente conversar e talvez algo mais informal, né? Mas, vou começar com a Ramayana, o que merece ser pesquisado? Eu penso que o que merece ser pesquisado passa pela subjetivação, passa pela formação, né, do pesquisador, e eu acredito muito em projetos coletivos, né? Então, o que merece ser pesquisado, se pensar, né? Na literatura, a gente luta muito com uma coisa que chama cânone, tá? Porque
a própria historiografia, a própria história literária, ela é quase um processo religioso de beatificação e de canonização, né? Como se o santo fizesse um milagre e a posteridade, então, vai canonizar. Então, qual é a tendência dos estudos literários, e eu acho que dos estudos artísticos e tal, é você ficar ratificando o cânone, tá? Então, você, por exemplo, eu sou professora de literatura, venho aqui e falo da invisibilidade das mulheres. Eu vou dar Brasileira 2, trabalho com Machado de Assis quase o tempo todo. Machado, Alencar. Por quê? Porque tem uma emenda e te obriga a levar aquilo. Então, você fica lutando por uma optativa e trabalha com 10 alunos. Então, eu penso que hoje o que é que merece ser pesquisado? O que está fora do cânone. A tua luta é ressignificar o cânone ou ir para fora do cânone, né? Então, é assim que eu vejo. Eu assisti só um rapidinho. Ontem eu assisti a apresentação da Cláudia Lima Costa e hoje assisti a apresentação da Simone Schmidt nos concursos titulares. Até uma pena porque coincidiu e foi maravilhoso escutá-los. Eu tinha defendido o meu em 2015, mas eu acho que as duas têm uma coerência que eu não tive de ter direcionado a pesquisa. O que merece ser pesquisado? Elas constroem nas suas histórias uma história de feminismo, né? de feminismos e de feminismo. Então, escutando, por exemplo, Simone trabalhando com raça, né? Então eu penso assim que ressignificar o cânone, já que não pode derrubar, ressignificar o cânone. Não sei se eu respondo, né? Joana, a tristeza da morte da Zaide, essa eu carrego todos os dias, né? Ainda bem que hoje tem uma grande amiga, Mara, que meio que preenche esse vazio, e que era uma pessoa que nos falávamos todos os dias, e ela com tudo decidido, sempre tomando muita iniciativa, e depois tomava todas as decisões e perguntava: o que você acha? Já estava tudo decidido, mas sempre era procedido do que você acha. E da editora Mulheres, eu acho que a gente nunca conseguiria fazer editora Mulheres nos moldes que a Zaide fez, né? Porque, principalmente que a Zaide se dedicou só à editora Mulheres, né? E a gente continuou aqui. Mas eu ainda tenho esperança que um dia a gente possa fazer alguma coisa parecida, né? Então, eu tento, assim, não deixar esquecer o nome próprio e a própria editora, né? E eu acho que a gente tem um compromisso, assim. Quanto ao futuro do livro, eu vou dizer, eu não sei, tem muita juventude aqui, eu trabalho com letras, a gente depende muito do livro, né? Eu trabalho com literatura. É surpreendente, os meus alunos, se eles puderem ter papel, eles gostam de papel. Se eles puderem ter, tem um livro na biblioteca, eles me perguntam, se tem um livro na biblioteca, eles preferem ler o livro da biblioteca. Tá? Eu li, no semestre passado, eu li Úrsula, uma edição facsimilar, um livro de 1856, e teve que ser online, porque eu não quis fazer cópia, né? Eles podiam fazer, mas também seria caro, né? E o livro custava R$35 para comprar, e eles não quiseram comprar, então eles leram online. Mas eles disseram que foi muito difícil, que eles teriam tido mais prazer se tivessem lido impresso, que teria sido muito melhor. Então, quando eu vejo essa perspectiva, e vejo ali fora, eu estava olhando os livros, vendo Thalita comprar livro antes de entrar aqui, então eu vejo aquelas bancas, eu penso que o livro impresso ainda é uma garantia, essa materialidade, assim. Agora, a tendência mesmo vai ser você vê, já tem o Jair daí? O Jair é um leitor de Kindle, leitor de livros online, de periódicos, né? A outra coisa, a gente vê o acesso na revista Retomada de Fala Amanhã, o acesso da revista dos feministas, depois que se tornou online, duplicou o acesso, né? Muito mais, né?
sabe? Assim, então vamos nos render também. O que mais, né? Joana, assim, o meu vizinho ia usar meu computador. E um dia ele me perguntou assim, por que você tem tanto livro? Eu disse, porque eu sou professora de literatura. Ele disse, o que é ser professora de literatura? Ele tinha 11 anos, eu não soube responder. Eu enrolei ele, não respondeu. Meu outro sofrimento, essa eu estou respondendo já para você falou da universidade, né? Eu estou falando de táxi, só de táxi, né? Vou e volto de táxi, só de carona, que vem as caronas com a Mari. Aí o motorista pergunta, por que você é professora? Aí de literatura, mas precisa isso? Aí o que é que eu estou dizendo agora? Eu sou professora de português. Eu respeito, sou super respeitada, sabe? Então, essa angústia também de uma identidade desse objeto que eu trabalho aqui dentro, né? Isso é também uma coisa meio complexa, né? O que mais que eu anotei aqui, tá? Deixa eu ver, poeta. Da invisibilidade na dramaturgia, né? Esse, eu acho que ainda é mais sério do que a invisibilidade. Onde que está? Quem fez a pergunta? Do teatro. Tá. Eu acho mais complexo ainda a invisibilidade do objeto. Porque a gente ainda tem essa materialidade do livro, o nome próprio na capa. Tá? Então, isso é a questão da autoria da peça teatral é mais complexa. Eu uma vez, quando eu morava no Rio, no início do meu doutorado, nos anos 80, eu participei de um projeto que chamava, e assisti, Poeta, Mostra a Tua Cara, que era a invisibilidade das compositoras. Tá? Porque as compositoras também são extremamente invisíveis na luta, por isso é que eu fiz questão de trazer o texto da Thalita, que é um texto endereçado a mulheres lésbicas, mas que a ênfase na palavra mulher, para mim, era uma ênfase inclusiva. Então, quando eu não falei do feminismo negro, eu faço uma luta inclusiva com a palavra mulher. Então, quando eu falo mulheres escritoras, eu trabalho muito com isso, porque eu quero que seja uma categoria inclusiva. Então, eu só queria deixar assim, que todo mundo se sinta presente naquilo que eu digo, porque, para mim, é fundamental falar em mulher. Tá? Então, acho que eu não sei. Depois o resto a gente pode falar no corredor, se eu pulei alguma coisa. Tá? Então, tá. Muito obrigada. Bom, gente, eu vou tentar responder também aqui ao máximo possível nos 10 minutos. Muito obrigada pelas questões, pelos questionamentos, porque eles sempre enriquecem demais a nossa pesquisa. Isso que a Tânia falou, que é cânone, para responder a Ramayana sobre essa questão de dimensão, o que precisa ser pesquisado, na história, normalmente tem uma coisa que se chama fato histórico, né? Que os historiadores chamavam de fato histórico. Então, só podia ser pesquisado aquilo que é um fato histórico. O que é um fato histórico? Seria um fato importante. O resto não é importante. Então, divide o que é importante e o que não é. E houve uma mudança dentro da historiografia a partir dos anos 30 do século XX, que começou a trazer fatos a dizer que o cotidiano também é importante, né? E que tudo pode ser importante na história. Tem até aquela coleção, né? Tudo é história. Então era essa ideia de que tudo pode ser história. E aí é dentro dessa perspectiva que a história das mulheres começa a ter um espaço um pouco maior dentro da academia, né? A partir dessa perspectiva de que tudo pode ser história. Mas eu acho que existe realmente um processo sistemático de esquecimento das mulheres na história. Isso não é uma coisa, não é nem que não tenha historiografia, não é que não tenha pesquisa, não é que não tenha publicações, né? É como essas mulheres do século XIX, que elas publicavam, só que elas são esquecidas.
Quer dizer, as mulheres participaram da história do mundo o tempo todo. Elas são metade da população, no mínimo, às vezes mais do que a metade. E por que elas não aparecem? Porque existe uma produção desse esquecimento das mulheres na história, né? Isso é uma das coisas que a gente briga lá no nosso cotidiano, né? E de tentar colocar... Eu dou uma disciplina que se chama História de Santa Catarina. Eu tenho, assim, colocado várias unidades, não só uma unidade sobre as mulheres, mas eu tento trazer mulheres. Quando eu estou falando do, sei lá, do processo, né, de pessoas escravizadas aqui, eu tento trazer casos de mulheres. Quando eu estou falando de pessoas da imigração alemã, eu trago também mulheres. Quer dizer, é um exercício que não é cômodo, que é difícil, porque sai do cânone, que sai daquilo que está programado, que sai do livro didático, que sai, né, e que a gente tem que fazer. E que é uma coisa que a gente precisa, é uma militância acadêmica. Né? Eu concordo com a Joana, que muitas vezes, né, as nossas entrevistadas, elas falam, as entrevistadas dos nossos projetos, que a gente trabalha muito junto, elas dizem, não, eu sou feminista desde criança, né? Porque eu sempre me senti revoltada com isso e tal. Então, a partir do momento que a pessoa encontra, conhece o feminismo, ela passa a dar esse nome para essa revolta, né? E eu acho que isso... E talvez a gente esteja fazendo um pouco isso. E eu nesse projeto Mulheres de Luta, que eu estou coordenando, mas que não estou fazendo sozinha, né? Aqui tem várias pessoas que fazem parte, né? O Jair, que é o atual pós-doutorando do projeto, que está coordenando praticamente tudo, e muitas outras pessoas, a gente está fazendo uma aposta, a gente está correndo riscos, né, ao fazer esse projeto. E um dos riscos principais é que coisas vão ficar de fora, né, que não tem como a gente fazer tudo. É um tempo determinado, foram 3 anos de projeto, nós já estamos no último agora, e as mulheres nas artes, a gente tem um tema que é de produção audiovisual, porque tinha pesquisadores dentro do nosso laboratório que estavam trabalhando com isso, né? Infelizmente a gente não tem nessa equipe alguém que pudesse trazer essa questão das mulheres artistas e fazer uma relação com o feminismo e com a esquerda nos anos 70. Né? O que não quer dizer que já não existam pesquisas sobre isso, existem algumas. E acho que a Margarete Rago estava orientando uma pessoa na Unicamp que trabalhava com isso. Então, a gente encontra já alguma coisa escrita sobre isso. Infelizmente, dentro da nossa equipe, as artes visuais, no caso, principalmente, não vão entrar tanto, mas tem a questão de expressão gráfica, dos cartazes feministas, das pessoas, de como aparece a produção visual na imprensa feminista, isso vai aparecer. Tem a questão do humor feminista, né, o humor gráfico feminista, que é uma das coisas que vão aparecer. E quanto às indígenas, só para tentar já colocar isso dentro dessa questão do projeto, eu concordo plenamente, é por isso que nós fomos atrás, conseguimos, a professora Juliana Salles Machado, que trabalha, que é da antropologia, né, que é antropóloga e trabalha com história indígena também, ela está coordenando uma equipe que vai trazer um pouco dessa resistência das mulheres indígenas nesse período, embora elas, naquele momento, elas não se dissessem feministas. Foi isso que eu quis dizer, não desmerecendo de maneira nenhuma a luta, né, importantíssima de
de resistência dessas mulheres naquele período. E, da mesma forma, a questão do feminismo negro, que na época não era esse nome que era usado, né? Mas as mulheres negras, elas estão presentes no nosso projeto. Tem uma pesquisadora, que é a Tauana Gomes da Silva, que faz doutorado em Rennes, na França, mas que faz uma cotutela aqui com a gente, e a tese dela é sobre a resistência das mulheres negras à ditadura, nesse período da ditadura, e é uma pesquisadora que está fazendo um trabalho muito importante, acho, nesse momento, sobre isso, e que está coordenando esse capítulo, digamos assim, desse projeto, e a gente quer que elas apareçam muito, as mulheres negras aqui nesse projeto. Já estão, é uma coisa que a gente foi tendo que aprender, né? Está aprendendo, está tentando, os dados não são evidentes, não é uma coisa evidente, a gente tem que catar, a gente tem que ir atrás, tem que buscar, cavocar para encontrar, mas estamos encontrando e já aparece. No último texto que eu publiquei, que é na revista Second, que é sobre o corpo e emoções na resistência, fazendo uma propagandinha, tem uma partezinha pequena ainda, mas que já incorpora um pouco essa questão de tentar ver esse corpo também que não é só o corpo branco, né? Que também é um corpo negro. Eu concordo com a Rejane que essa questão é muito polêmica da abertura, dessa relação entre esquerda e feminismo, né? Eu não estou dizendo o que eu falei sobre essa abertura, né? Eu estou falando daquele período lá, dos anos 60, 70, início dos 80. No período que eu pesquisei, o que eu percebo é que enquanto, e daí a Sirene até me deu a frase, né? Quer dizer, nos partidos políticos de direita, o número de mulheres que participava era extremamente pequeno. Não quer dizer que elas não participassem da política, se a gente pensar a política de uma forma mais ampla, que inclusive as marchas com Deus pela liberdade e tal, foram feitas com muitas mulheres, né, que participaram politicamente aí de uma forma bem conservadora. Mas dentro dos partidos, dentro das organizações políticas, não era comum naquele momento a presença de mulheres. Nas organizações de esquerda armada, a gente tem no Brasil, por exemplo, chega a ter 25% a 30% de mulheres, né? O que no Partido Comunista do Brasil tinha 10% de mulheres. Só para vocês terem uma ideia, do Brasil não, Partido Comunista Brasileiro, nesse momento lá, 64, digamos, né? Tinha um número menor de mulheres do que nessa nova esquerda, que foi chamada, que era essa esquerda que se criou na ditadura, na resistência à ditadura. Isso tem relação com o movimento estudantil, com a entrada das mulheres na universidade, né? Isso trabalho bastante em alguns artigos que eu já publiquei e que, bom, estão aí à disposição online. Mas eu acho que é isso. Então, não sei se a pergunta da Vera eu não vou conseguir responder, porque é uma pergunta assim para dar um curso, né? Mas eu acho que a gente está enfrentando esses desafios e eu quero agradecer, porque realmente essas perguntas, elas fazem a gente refletir, né? Fazem a todas nós que estamos trabalhando nesse projeto refletir sobre essas possibilidades, né? Da gente pensar essa questão do feminismo. Mas o importante, eu acho, é que a gente está aí buscando trazer para a história, né? Não simplesmente dar visibilidade, mas colocar mesmo as mulheres como sujeitas nessa história, como protagonistas também
né, da história do Brasil, da história da América Latina, e eu acho que isso nos dá, enquanto cidadã, assim, enquanto uma pessoa que vai lá para o 8M, esse ano, em 8 de março, nos dá um senso de continuidade, nos dá uma possibilidade de atuar e de não ser descartada, como se a gente tivesse começado agora, né, a pensar essa questão das mulheres na política. Isso não começou agora. A gente tem uma trajetória, a gente tem personagens, a gente tem mulheres que estavam na luta já há muito tempo e que a gente continua carregando essa bandeira. Acho que essa é o nosso grande desafio de manter isso na academia. Eu acho que a academia, nesse sentido, tem uma importância política nesse momento muito forte, que é esse de trazer de legitimar, né, de trazer essa questão como um conhecimento que pode ser, inclusive, divulgado para muita gente. Só para dizer que depois que a REF, que é Estudos Feministas, passou online, né? Só para vocês terem uma ideia do acesso, no ano de 2017 a gente teve mais de 1 milhão de acessos. Então eu acho que vale a pena a gente publicar online. Acho que o livro é muito bonito, é muito bom, eu gosto também de ler em papel e tal, mas o online, a publicação online, ela tem uma possibilidade de chegar nas pessoas, né, que a gente não pode descartar. Obrigada. Porque eu esqueci, como é o nome da pessoa que fez a pergunta sobre a universidade, essa luta na universidade? Tá. Não, só assim, um caso muito particular, eu trabalho no curso de letras. Se vocês vão na formatura de letras, há um predomínio muito grande de meninas formandas e formandos, né? Ano passado, teve uma apresentação de calouro, uma caloura perguntou assim, por que a gente está tendo aula só com homem? A menina, a caloura, perguntou. Aí ela fez essa pergunta, eu sou professora de letras, eu disse, por que será que ela está com essa impressão que ela só está professora homem? Porque eu comecei a escrever o nome dos professores. E isso foi acontecer naturalmente. O que eu percebo? Nós temos 42 professores, 22 mulheres e 20 homens. Tá? Então, esse também é uma coisa que me incomodou, como que essa entrada num universo predominantemente de mulheres, porque nós formamos mais mulheres, tá? O que leva nos concursos, sabe, a aprovação e a vinda de candidatos, sabe, assim, então são coisas nesse cotidiano, assim, que a gente também tem que pensar nesse embate que acontece naturalmente sem a gente se tocar. Por exemplo, eu sou de banca de concurso e quando eu vejo estou ratificando isso, tá? Então a gente tem também esse olhar nosso. A outra aí, só para encerrar, onde eu estou saindo, estava chovendo assim, comecei a esperar a chuva passar, um professor do meu departamento, meio alienado, não sei, aí ele assim, Tânia, eu só vou dizer uma coisa para vocês, a única esperança que resta no Brasil são vocês. Aí eu disse, como? Ele disse, Tânia, invistam tudo no 8 de março, porque é a esperança que nós temos. Então, dia 8 de março vamos parar, tá? Certamente é prosa por uma noite adentro, né? Várias dessas discussões. Então, para ir encerrando essa mesa, quero imensamente agradecer a professora Tânia, professora Cristina, pelas palavras aqui partilhadas, né? Pela oportunidade do aprendizado, né? E que se continue, né? E continue sendo inspiração aí para a gente, né? Dentro da universidade.